Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 7 de novembro, estamos na 31ª semana do Tempo Comum e o Evangelho é tirado de Lucas 14, 25, 33. Vai dizer que naquele tempo grandes multidões acompanhavam Jesus. Ele se voltou e lhes disse: quem vem a mim e não deixa em segundo plano o seu próprio pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. De fato, quem de vocês, querendo construir uma torre primeiro, não se senta para calcular os gastos e ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, irá pôr o alicerce e não será capaz de acabar. E todos que virem isso, começarão a caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Bem, hoje o Evangelho é muito claro. Se nós colocarmos em primeiro lugar a família, nós nunca faremos nada. Então a primeira renúncia é da família, isto é, não abandonar a família. Renunciar à família aqui significa estar mais próximo do projeto de Deus na minha e na nossa vida. Como Jesus, quando disser: olha, teu pai e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. O que é que Jesus responde? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? Aquele que faz a vontade do Pai. Então a vontade do Pai está em primeiro lugar. Por isso, na comunidade, eu não posso renunciar ao trabalho na comunidade por causa da minha família. A família passa, mas a comunidade continua. Deus continua na minha vida. Então renunciar à família aqui não significa abandoná-la, não. Significa colocar as coisas de Deus no seu lugar. Porque Deus está acima de tudo e de todos. Minha família pode passar e vai passar, mas Deus não passa. A segunda também é renúncia, né? Os interesses pessoais, já que o reino de Deus está em primeiro lugar. Então eu tenho que pensar mais no coletivo, mais nas pessoas, e não somente em mim mesmo e na minha família e no meu mundinho, mas eu tenho que ir muito além. Então o Senhor pede hoje essa renúncia. Também a renúncia dos bens. Ser livre diante dos bens pessoais, desapego do orgulho, das ambições desmedidas, da avareza, dos conflitos que muitas vezes nos impedem a estarmos mais próximos do reino de Deus. Como que eu me relaciono com meus bens? Sejam meus bens intelectuais, meus bens econômicos, meus bens físicos. Tudo isso tem que estar ao serviço do reino de Deus. Então por isso que Jesus, mais uma vez, aquele que não renuncia seu pai, sua mãe, aquele que não toma sua cruz e não me segue, esse não será meu discípulo. Então vamos pedir ao Senhor para que, primeiro, nós saibamos colocar a família no seu devido lugar, mas acima de tudo o projeto de Deus na minha vida e na nossa. Segundo, que nós possamos colocar os interesses do reino acima dos meus interesses pessoais. E terceiro, que eu possa renunciar meus bens, isto é, não deixá-lo totalmente, mas que eu possa saber administrá-lo dentro da lógica do reino de Deus. Como Jesus. Jesus soube administrar as suas riquezas. Então que o Senhor nos ajude, que Ele nos dê muito discernimento, para que possamos cada dia mais seguir a Cristo e aos irmãos. Por intercessão de Maria, desça sobre cada um de vós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Fique com Deus e uma feliz quarta-feira.